Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos então a mais uma aula de Teoria e Prática de Controle 1. Hoje a gente vai trabalhar com uma introdução aos controladores discretos, tá? Então nas aulas anteriores a gente implementou e projetou controladores do ponto de vista do tempo contínuo, né? Então a gente pegava uma planta contínua, projetava um controlador contínuo em vistas de uma implementação contínua. Entretanto, pessoal, como eu já falei para vocês em algumas aulas, atualmente com o uso de microcontroladores, microprocessadores, computadores, né, FPGAs, a gente acaba utilizando os controladores na forma discreta, tá? Então, apesar de eu conseguir implementar controladores analógicos, controladores contínuos, né, com circuitos analógicos, esses circuitos eles tinham pouca flexibilidade, né? Eu monto esse circuito, consigo ajustar alguns parâmetros, mas não consigo alterar muito a arquitetura quando é um circuito pronto lá com amplificadores operacionais e tal. Então uma arquitetura discreta, né, e também com as tecnologias digitais fazem com que eu consiga projetar, implementar esses controladores de uma forma muito mais flexível, né, em microcontroladores, microprocessadores e entre outras tecnologias do tipo, tá? Então o que vai acontecer na prática, pessoal? Aqui eu coloquei uma estrutura de controle, então está com a malha fechada aqui como vocês estão acostumados, mas tem alguns elementos novos aqui. Então vejam, a planta ela está aqui no domínio de S, ou seja, uma planta contínua, tá pessoal? Em geral, a grande maioria das plantas elas são de natureza contínua, né? Então eu estou uma planta lá térmica, lá estou medindo uma temperatura que ela é uma grandeza contínua, né? Então a maioria das plantas a gente vai trabalhar, elas têm uma natureza contínua. Entretanto, a implementação do controlador vai ser uma implementação de controle discreto. Então eu tenho aqui um sistema híbrido, né? Onde eu tenho uma planta contínua e um controlador discreto. Para fazer essa interface eu vou precisar de alguns elementos novos aqui, como o amostrador e aqui o sustentador de ordem 0, tá? Então se a gente for pensar do ponto de vista de controle, aqui onde eu estou colocando tracejado é o controlador que eu vou implementar, tá? Então aqui basicamente está a planta, aqui eu vou colocar o sinal de controle, né? Então vai estar aqui entrando o meu UGS, um sinal contínuo, vejam, está saindo um sinal contínuo aqui. Aqui, pessoal, eu tenho um amostrador, tá? O que esse amostrador vai fazer? Então, ele vai a um determinado período de amostragem, com uma determinada frequência também de amostragem, né? Ele vai lá e vai pegar aquele valor da minha variável. Então vamos imaginar, eu falei o exemplo de uma planta térmica aqui, então eu estou fazendo uma medição de tempo com um período de amostragem dado. Então, por exemplo, eu vou lá e colho aquela informação de tempo, meço aquela informação a cada 1 segundo, por exemplo, tá? Então vejam que a saída aqui desse sistema já vai ser um sinal discreto, que eu vou ter valores a cada K períodos de amostragem, né? Então vejam que eu tenho uma variável aqui, vamos chamar um TS aqui por enquanto, que é um período de amostragem, tá? Então vejam que aqui eu tinha um sinal contínuo, né, do tempo, ou aqui já na transformada S, né, eu vou ter um Y de Z aqui, ó. Ok? Ou amostrado no tempo. Beleza? Então vejam que a partir daqui o meu sistema é discreto. O meu controlador discreto vai gerar um sinal discreto de saída, né? Então vai ter aqui o de Z. Ok? Meu sinal aqui discreto e vai passar num sustentador de ordem 0, ou aqui está em inglês, né, a sigla de Zero Order Holder, tá? Então o sustentador de ordem 0. O que o sustentador de ordem 0 faz, pessoal? Basicamente ele mantém, né, mantém o valor aqui em vermelho, eu tenho um valor, ele mantém esse valor até a próxima amostra. Então imaginem aqui que eu tenho as amostras, né? Então aqui seria KT mais 1, ou KT mais T, aqui no caso, né? Se eu estiver considerando o período de amostragem, e assim por diante. Ok? Então o sustentador de ordem 0, se eu não tiver o sustentador de ordem 0, eu vou ter só o ponto aqui, ó.
o ponto nessa amostra, um ponto, um ponto, um ponto. O que o sustentador vai fazer? Ele vai manter esse valor na saída e vejam que agora eu tenho um valor contínuo aqui, né? Ok? Que é o que está passando aqui, ó. Ele é de ordem zero porque ele está mantendo uma reta, né? Entre cada um desses dois pontos. Ok? Beleza, então o sustentador de ordem zero é o sustentador mais comum aí que a gente vai encontrar para aplicações de controle. Então vejam que com esse sistema híbrido eu preciso fazer essa conversão de analógico ou de contínuo para discreto, né? E depois eu tenho que fazer uma conversão de discreto para contínuo novamente. Ok? Bom, então o que a gente tem que levar em consideração aqui, pessoal, para fazer esse projeto discreto? Então vejam que, primeiro, esse sustentador aqui, claro, quando eu for implementar ele no microcontrolador, ele vai ser a periodicidade, né? Ou seja, a frequência com que eu vou fazer essas amostras. Isso vai estar dentro de um loop lá de controle em que eu vou fazer essas amostras, né? Posso usar uma interrupção, posso usar várias outras tecnologias para garantir que esse período, essa amostragem, seja uma amostragem fixa de valores. Ok? Bom, então um dos primeiros requisitos que a gente tem que analisar no projeto é esse período de amostragem aqui, ó, esse TS. Como que ele vai influenciar o meu projeto de controle? Então, se a gente lembrar do teorema de Nyquist-Shannon, eu tenho que ter pelo menos 2 pontos em um ciclo do meu sistema, né? Então, se eu pego o sinal de interesse lá, a maior frequência do que eu tenho do sinal de interesse, né? Eu tenho que ter o dobro dessa frequência para a amostragem, né? Então vamos supor que eu quero fazer uma aplicação lá de som e ela me interessa até 20 kHz, né? Então eu tenho que amostrar pelo menos 40 kHz para o meu sistema não ter duplicação de interpretação de sinais, né? Ou seja, ter problema de aliasing, né? Que a gente chama, ok? Bom, mas quando eu estou falando aqui do ponto de vista de controle, a gente não basta só levar em consideração o teorema de Nyquist. A gente tem que colocar uma frequência no meu sistema de acordo com a dinâmica da planta. Tá? Então, o meu período de amostragem aqui, a gente pode usar uma regrinha prática bastante comum em sistemas de controle, é fazer com que o período de amostragem seja pelo menos 20 vezes mais rápido que a constante de tempo da planta. Então eu vou escolher aqui, ó, um TS que seja menor ou igual do que tal dividido por 20. Né? Então ele tem que ser 20 vezes mais rápido do que o período de amostragem da planta. Então, vamos supor uma planta lá que tem 20 segundos, né, a constante de tempo, o meu período de amostragem tem que ser menor do que 1 segundo. Né? Ou seja, eu amostraria pelo menos 20 pontos em uma constante de tempo do meu sistema. Tá? Essa é uma regrinha prática bastante utilizada. Se eu estiver olhando do ponto de vista do domínio da frequência, a gente olha também que a frequência de amostragem aqui, né, vamos chamar um FS aqui, ela tem que ser maior ou igual do que 40 vezes a frequência de banda aqui, ou a passagem de banda, né? Então, se eu estiver analisando aqui no domínio da frequência, eu olho lá a banda de passagem no meu sistema, a frequência dela, e amostro 40 vezes mais rápido, tá? Em geral, pessoal, a gente quer que a frequência, o período de amostragem, né, a frequência de amostragem são complementares, por isso que eu fico falando os dois ao mesmo tempo, ela seja, né, eu quero que a frequência, por exemplo, seja a mais rápida possível, né? No limite, se eu estiver amostrando com uma frequência infinita, o meu sistema é contínuo, né? Então eu vou ter menos perdas aí no meu sistema. Só que quando eu vou implementar, se eu aumentar muito a frequência, isso vai encarecer minha CPU, vai trazer outros problemas de implementação. Então eu tenho sempre uma questão de custo-benefício aí para escolher esse período de amostragem. Se a gente utilizar essas regras aqui, isso vai fazer com que o meu sistema não perca muito desempenho, consiga funcionar bem e não exigir muita frequência aí do meu hardware, né? Do meu sistema que eu vou implementar. Tá? Então, em geral, pessoal, a frequência de amostragem ela tem que ser adequada.
ela não pode ser muito lenta, uma frequência de amostragem muito lenta, se eu não seguir esses parâmetros, ela pode até instabilizar o meu sistema, tá? Beleza, agora vamos avaliar o outro elemento aqui, né? O sustentador de ordem zero. Então, pessoal, se a gente for modelar esse sustentador de ordem zero, a gente vai imaginar aqui, ó, vejam que ele mantém o último valor e depois ele some, né? Ele desce. Então é como se eu tivesse um degrau menos um degrau deslocado no tempo. Então o sustentador de ordem zero aqui, ó, ele pode ser modelado da seguinte forma: um degrau em t menos um degrau deslocado, né? Um degrau de u em t menos t aqui, t grande, né? Que é o período de amostragem. TS aqui, ó. U de t menos U de t menos TS, ok? Bom, então veja, isso aqui seria um degrau, depois menos um outro degrau deslocado. Então isso daqui ficaria algo assim, né? Ok? Com a duração aqui de um período de amostragem. Beleza? Ok. Então, se eu fizer a transformada de Laplace disso daí, então vai ter o degrau aqui 1 sobre S, menos, aqui vai ter um outro degrau 1 sobre S, só que com um atraso aqui, né? Tem um atraso temporal, então vai ser E na menos S TS, aqui, dividido por S, que é igual a 1 menos E na menos S T, S, dividido por S. Tá? Então vejam, esse aqui é um modelo aí do meu sustentador de ordem zero, tá, pessoal? Que poderia ser colocado aqui. Então vejam, aparece um atraso aqui, né? Que é um atraso do sistema de amostragem, de um período de amostragem aqui, né? Que está aparecendo aqui. Então vejam, pessoal, se a gente fizer uma análise aqui do comportamento do sustentador de ordem zero, então vejam, aqui eu tenho em preto o sinal normal, o sinal contínuo, e em vermelho aqui, ó, o sinal com o sustentador de ordem zero, e vejam que ele funciona, ele causa um efeito colateral aqui semelhante a um atraso. Se eu pegar o valor médio aqui do sustentador de ordem zero, eu fiz um esboço aqui, que é aqui em azul, ó, ele é semelhante a um atraso no meu sistema, que a gente pode estimar mais ou menos da ordem de um período de amostragem sobre 2, tá? Então esse atraso aqui, pessoal, vejam que ele tem um comportamento no meu sistema, né? Isso vai fazer então com que esse elemento aqui ele tenha que ser levado em conta durante o projeto do meu controlador, ok? Então, basicamente a gente tem duas abordagens aqui para fazer o meu projeto de controle, tá? Uma delas é eu praticamente ignorar aqui o sustentador de ordem zero, tá? Pegar o meu controlador que eu projetei, o CDS lá, um controlador contínuo, que a gente projetou com todas as ferramentas que a gente viu até agora, e usar o que a gente chama de um controlador por emulação, ou seja, uma aproximação da relação entre S e Z, né? Eu usar uma emulação e achar um controlador equivalente, tá? Então eu acho um controlador equivalente discreto, vindo lá do contínuo, por emulação, e coloco aqui. Tá? Funciona, tá, pessoal? Mas ele vai ter uns erros, vai ter uma diferença. O projeto o resultado final não vai ficar exatamente igual ao que a gente projetou, porque eu estou negligenciando aqui o sustentador de ordem zero e eu estou partindo de uma aproximação também para essa discretização, tá? Então é um caminho válido, mas aí você tem que testar, implementar, fazer um ajuste fino e ir corrigindo esse sistema, tá? Pela inserção desse atraso aqui, se a gente fizer uma análise na frequência, a gente vai ver que ele perde um pouco de margem de fase do sistema, o sustentador de ordem zero. Então isso vai fazer com que a resposta fique com menos margem de fase, vai dar um overshoot maior no meu sistema em geral. Então quando eu parto por emulação aqui do controlador, vai dar uma diferença aqui no meu controle em malha fechada, tá? Se eu conseguir amostrar numa frequência muito alta, essa aproximação é melhor, então o erro é menor e eu consigo fazer resultados mais rápidos, tá? Então essa é uma abordagem mais direta, mais rápida, tá? Que funciona e a gente
pode utilizar. E tem uma outra abordagem, pessoal, que é eu fazer o projeto diretamente do controlador discreto, tá? E para eu fazer isso, para eu ter um controle exato, para eu saber, quando eu implementar o controlador, ter exatamente o comportamento que eu projetei, o que a gente faz é colocar aqui achar o método, a gente chama o método de discretização pelo sustentador de ordem zero, que eu levo em consideração o sustentador de ordem zero, ou seja, levo em consideração esse modelo na planta. Então eu coloco como se ele estivesse na planta e discretizo a planta, tá? Então eu discretizo a planta e projeto o controlador discreto, ok? Nesse caso, eu faço o projeto e o resultado que eu tenho lá no projeto vai dar o mesmo quando eu for implementar esse controlador. Ok? Então se eu precisar de um projeto mais preciso, um projeto melhor, eu faço essa discretização da planta com o sustentador de ordem zero e projeto o controlador com as ferramentas que a gente já está acostumado. Por exemplo, a gente pode usar o lugar das raízes discreto, que a ideia é a mesma, tudo que a gente viu lá no contínuo funciona e a gente pode projetar o controlador. Ok? Então nos próximos vídeos eu vou falar um pouco como fazer o projeto por emulação e depois como fazer o projeto direto do controlador discreto. Ok? Até lá!